O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa dos santos apóstolos, Filipe e Tiago, temos vários convites, várias propostas, várias possibilidades diante de nós para aprofundar a nossa fé, para reafirmá-la e para alegrarmos-nos na convicção da nossa fé. Nossa fé em Deus, Deus uno, Deus trino, fé em Deus que nos ama e que se apresenta disponível a nós. Tudo isso hoje podemos encontrar comemorando a festa dos santos apóstolos. Fortalecer a fé. Toda vez que nós celebramos a festa dos apóstolos, temos a oportunidade de retornarmos, pois, ao primeiro anúncio que Jesus fez de si, do Pai do reino, e que os ouvidos daqueles homens escolhidos escutaram e conservaram no coração, e depois a boca deles proclamou ao mundo. Toda vez que nós celebramos a festa dos santos apóstolos, somos confirmados na apostolicidade da nossa fé. A fé da Igreja é transmitida, pois, de modo ininterrupto e chega a nós com a mesma fresqueza, com a mesma vivacidade, com a mesma unção do Espírito de Deus, que falou e ouvidos ouviram e bocas anunciaram. Hoje nós podemos iniciar
a partir, pois, de uma proposta, um apelo que Jesus faz à nossa fé. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Este discurso conclusivo vem exatamente daquilo que aconteceu. Ou seja, de Jesus ter se autoproclamado caminho, verdade e vida, algo essencial para todos nós. Todos nós precisamos de ter na frente da gente um caminho. Todos nós amamos a verdade, conquanto muitas vezes sejamos mentirosos, mas amamos a verdade. Todos nós amamos a vida. A vida é muito bonita, pena que seja curta, mas é muito bom viver. E depois Jesus fala então que não existe possibilidade de chegar ao Pai que não seja através dele. Ele é a nossa ponte. Dizemos então que Jesus é o sumo pontífice por excelência, a possibilidade do nosso acesso, o atalho que nos conduz ao Pai. E por isso aqui então Filipe acha de fazer esta pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus lhe responde assim, um pouco surpreso, né? Filipe, que história é essa? Eu não estou te entendendo. Tu não evoluíste, tu ainda estás nesse ponto. Olha, rapaz, quem me viu, viu o Pai. Não existe aqui uma confusão herética que se pode pensar que, de fato, o Pai seja o Filho e o Filho seja o Pai. Não. Existe o que nós chamamos na teologia de uma diferença pessoal. Há uma diferença de pessoa. No seguinte sentido, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três formam o único Deus, possuem a mesma divindade, que nós chamamos de Santíssima Trindade, conquanto exista uma diferença pessoal entre eles. O Pai não é o Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Filho nem o Pai. Nem o Filho é o Pai, tampouco é o Espírito. Parece um trocadilho, mas é a essência da nossa fé cristã. Unidade de natureza, a divindade. Diversidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito. Mas o que Jesus está querendo dizer e o que ele está querendo falar aqui é da unidade, da proximidade, sem confusão, da proximidade, da intimidade que existe entre ele e o Pai. E é por isso que diz Filipe, olha, entre nós existe uma correlação tão íntima que eu sou o Pai está em mim, nós nos entendemos, existe uma interpenetração entre nós. E Jesus aqui está falando de afeto, está falando de amizade, está falando de amor, está falando de confiança. Diríamos com umas palavras que hoje se usa muito, é isto, cumplicidade entre ele e o Pai. E está exatamente se apresentando, já que ele é tangível, Jesus é tangível, porque era um corpo concreto, que a possibilidade então de nós irmos, estarmos, permanecermos no Pai,
é através dele, de Jesus. Aquele Jesus concreto, Jesus histórico, que o evangelista São João diz: nós vimos, nós tocamos, nós comemos com ele, nós vimos a vida que se manifestou e vos comunicamos isto. A proximidade, a intimidade, a cumplicidade entre o Pai e o Filho. Está dizendo: quem me vê, vê o Pai, neste sentido. E depois nós então aprendemos também, pois, quase que o apelo, a súplica que Jesus diz que é para crer nele, porque é crendo no Filho que se acredita no Pai. E se porventura vós não acreditais em mim, acreditem pelo menos nas obras, nos recados, nos traços, nas passadas, nos gestos que o meu Pai realiza através de mim. Queridos irmãos e irmãs, esta intimidade dos apóstolos, dos discípulos de Jesus com ele e com o Pai que ele revelou, se manifesta na vida de cada um desses discípulos. Hoje, São Filipe e São Tiago. São Filipe é contado como o quinto entre os 12 chamados. Ele pertence exatamente à primeira hora do chamado dos discípulos de Jesus. Ele estava lá, fazendo aquela experiência do primeiro chamamento que o Senhor fez. E eles perguntaram: Rabi, onde moras? E Jesus lhes convida: vamos embora lá, ver onde é. E foram. E esta experiência foi tão forte que mesmo depois de velhos, quando narraram esta experiência, eles se lembravam. Era cerca de 4 da tarde, nunca me esquecerei, escreveu São João. O apóstolo São Filipe, ele aparece em vários momentos da vida de Jesus. Num deles é significativo. Uns gregos, possivelmente prosélitos, ou seja, gregos tornados-se judeus, que tinham ido a Jerusalém para a festa, estavam curiosos para conhecer o pregador nazareno, o profeta galileu, cuja fama já corria o mundo judeu. E ao chegarem em Jerusalém, eles então se aproximam dos discípulos de Jesus e vão direto a Filipe. E dizem para eles dessa vontade, estes gregos: olha, nós queremos ver Jesus. Os gregos, aguçados com a sua inteligência, aguçados e desejosos do conhecimento de Deus. Os gregos já tinham intuído a essência do ser superior, a essência da divindade. Do motor imóvel deve haver, dizia Aristóteles, um motor que a tudo move e não é movido por nada. E chegou ao ouvido desses gregos que ali estava então este motor imóvel. E querem vê-lo, e querem conhecê-lo. E é Filipe quem então vai e fala com André e os apresentam a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, facilitar o encontro de Jesus com as pessoas. Só Jesus salva, é verdade, está escrito na Bíblia, mas todos nós podemos ajudar as pessoas inquietas, as pessoas descrentes, as pessoas que manifestam no seu coração o desejo de Deus, pois Platão, grego, já havia escrito sobre isto.
o desejo de Deus que está no coração de todo ser humano. Porque, dizia ele, fomos criados para o bem, para a verdade, para a justiça. E isto só se encontra no ser absoluto. E é por isso que todo homem, toda mulher deseja encontrar-se com o absoluto que nós chamamos de Deus. São Filipe, apóstolo, ajude, pois, todos aqueles que facilitam o encontro dos irmãos e irmãs, dos homens e mulheres com Deus. Mas é também a festa do apóstolo São Tiago. O Novo Testamento nos oferece uma pérola de São Tiago, que é a carta que leva o seu nome. Leitura da carta de São Tiago. É uma pérola, é um tesouro. Na verdade, é uma pequena enciclopédia da essência do cristianismo. Lá, por exemplo, ele fala da importância da fé. A importância da fé. Fala sobre o compromisso com os pobres. E fala sobre um cuidado que nós devemos ter com as coisas enganosas. É São Tiago quem nos diz que nós não devemos apenas buscar conduzir uma vida que seja vaidosa no sentido das aparências que enganam, mas que devemos buscar, sobretudo, amar. Ele diz que o demônio também conhece Deus. O demônio também sabe que Deus existe. Aliás, diz ele que o demônio também acredita, olhem só. E não só, São Tiago diz que o demônio treme. O demônio também conhece a Deus e treme. Mas falta uma coisa que o diabo não pode ter, porque é diabo: o amor. Treme, mas não ama. Conhece, mas não ama. Nos alerta, nos convida, portanto, a buscar sempre cultivar o amor. Tudo o resto pode reduzir-se à vaidade. Muito conhecimento de Deus, ou ao menos assim supomos, muita reza, muito, diríamos, muito lari-lari, muitas coisas assim, muitos gestos, muitas atitudes que na maioria das vezes são aparentes, mas carecem da unção no sentido mesmo de ungir, melar com manteiga, com alguma coisa que de fato, falta olhar, azeitar. Este azeite é o amor. Se falta, então nossa vida pode também ser comparada à do Satanás. Crê, treme de medo, mas não ama. Por isso, queridos, dizia, toda vez que voltamos a meditar sobre a vida dos apóstolos, retornamos à origem da nossa fé, a qual eles ouviram e receberam da boca de nosso Senhor e a proclamaram, esta mesma fé genuína ao mundo, e pelo Espírito Santo chega até nós. Um instante de silêncio.